João capítulo 6, verso 44. Agora eu peço aos irmãos concentração e acompanhe comigo, por favor, a leitura da palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus. Só o verso 44. Palavras de Jesus Cristo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, se o Evangelho é oferecido e pregado livremente a todos sem exceção, porque alguns creem e são salvos, enquanto outros o rejeitam e se perdem. Os arminianos, por exemplo, justificam isso dizendo que o indivíduo é o principal responsável ou o único responsável pelo próprio destino. Segundo eles, Deus colocou em suas mãos a responsabilidade de aceitar ou não o convite do Evangelho. E embora Deus seja soberano, Ele não está autorizado em interferir nas escolhas das pessoas. Ele apenas pode observar e esperar se elas vão desejá-lo, buscá-lo ou não. Nós, por outro lado, irmãos, nós cremos que é Deus quem faz toda a diferença quanto à salvação. Na verdade, nós cremos que a menos que Deus, pelo seu Espírito Santo, abra o coração do ouvinte e o capacite a chegar à fé, qualquer pessoa nunca chegará à fé por vontade própria. Nós já sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão perfeitamente alinhados e unidos quanto ao plano da salvação. Eles têm uma mesma agenda e eles têm o mesmo propósito. Cada um tem um papel a desempenhar. Nós já ouvimos que o Pai é quem escolhe pecadores para a salvação, por pura e livre graça. O Filho é responsável pela redenção ou pelo resgate dos escolhidos de Deus. E na noite de hoje, nós vamos ouvir a respeito da função da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que é responsável, através da sua graça eficaz, de conduzir os pecadores a Jesus Cristo e a sua salvação. Nós, irmãos, chegamos hoje à doutrina conhecida como graça irresistível, que descreve a forma como Deus atrai os pecadores até Jesus. E para muitos essa é uma terminologia infeliz, graça irresistível, como na última semana também, expiação limitada. Muitos creem que esses termos não são mais apropriados, porque, por exemplo, no termo de hoje, pode sugerir que Deus arrasta contra a vontade dos pecadores e os arrasta até Ele. Além do mais, também pode dar a seguinte impressão, que um pecador nunca resiste ao Evangelho, nunca resiste à graça, o que nós não acreditamos também. Mas o que essa doutrina ensina, afinal? Nós cremos, irmãos, que a graça de Deus ela pode sim ser resistida, que um pecador muitas vezes é relutante e resistente ao Evangelho, mas cremos que aqueles que foram escolhidos por Deus para a salvação não irão resistir com sucesso, porque Deus vai trazê-los a si para a salvação. Quando Deus, por meio do seu Evangelho, queridos, nos chama a fé em Cristo, o seu chamado é eficaz, invencível e irresistível. Por meio da ação do Espírito Santo que age através da palavra de Deus, os pecadores eleitos são regenerados e capacitados a se arrepender de seus pecados e a se aproximar de Deus ou de Cristo com fé para serem salvos. Resumindo, irmãos, a doutrina da graça irresistível ensina que todo aquele que foi escolhido pelo Pai e por quem Cristo morreu será atraído e levado a Ele pelo Espírito Santo. Mas precisamos nos perguntar o que a Escritura Sagrada tem a dizer sobre isso. O que a Bíblia tem a nos informar a respeito desse chamado eficaz de Deus para a salvação, dessa graça que de fato atrai e salva pecadores. Bem, vamos caminhar por alguns textos bíblicos ao longo do Evangelho de João e alguns outros do Novo Testamento que comprovam e afirmam essa doutrina. Eu quero que você vá comigo agora do capítulo 6 para o capítulo 1 de João. João capítulo 1, versos 12 e 13. Os irmãos estão com calor? Não, né? Só eu estou com calor, né?
Por favor, José. Presbítero José Carlos, por favor. O que a Escritura Sagrada tem a dizer sobre esta doutrina, irmãos? Em primeiro lugar, segundo João 1, do 12 a 13, o Espírito Santo atua para nos regenerar. O Espírito Santo atua para nos regenerar. Já aqui, queridos, no prólogo do seu Evangelho, o apóstolo João deixou claro que Jesus e sua mensagem de salvação não foram bem recebidos por seu povo, que foram os judeus. Apesar disso, essa não foi a reação geral, porque ele diz o seguinte no verso 12, acompanha comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Embora muitos o tenham rejeitado, o texto diz também que muitos o receberam como filho de Deus e salvador deste mundo. E a estes somente, os que creram na sua obra, que confiaram no poder da sua missão, que creram no seu nome, Deus concedeu o mais alto privilégio, diz o texto, ser chamado filho de Deus. Estes pecadores, irmãos, os crentes, por graça, eles são acolhidos na família de Deus. Eles sentam-se à mesa com Deus e podem chamá-lo de meu Pai. Mas uma interpretação precipitada e isolada desse versículo, do versículo 12, poderia nos levar à seguinte conclusão: a fé e a salvação nada mais é do que uma iniciativa humana. Ou seja, é a iniciativa humana que torna a salvação e os seus privilégios possíveis. Para receber a adoção de filhos, algumas pessoas pensam, basta você aceitar Jesus no coração, basta você decidir-se por Cristo. E é claro que, como nós temos visto ao longo da série, irmãos, nós cremos que sim, as pessoas são responsáveis por receber a Cristo. E isso deve ser feito de forma voluntária. Mas uma pergunta importante a ser feita aqui é, será mesmo, queridos, que a fé depende apenas da iniciativa humana? Para crer, o homem depende apenas de si ou depende da obra sobrenatural de Deus em si? É o que João responde logo na sequência, verso de número 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo nos revela como os filhos de Deus são gerados. E ele faz isso por meio de 3 nãos que são muito enfáticos aqui. A primeira negativa nos ensina que os filhos de Deus não são aqueles somente pelo nascimento físico ou pela linhagem. Os judeus, por exemplo, acreditavam ser o povo de Deus simplesmente porque descendiam de Abraão. Mas nós descobrimos no texto, isso não assegura, não salva ninguém. De fato, a segunda e a terceira negativa excluem totalmente o papel da vontade humana na salvação. Ninguém pode tornar-se um filho de Deus por iniciativa própria ou esforço, porque é algo que está muito além da capacidade humana. Então, como, queridos, os filhos de Deus são gerados? E o texto nos responde, eles são gerados pelo próprio Deus. Eles nascem de Deus. Essa é a linguagem da regeneração. Essa é a linguagem do novo nascimento. E sobre o mesmo assunto, Jesus falou, você não precisa abrir. Ele falou a Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Assim como não somos responsáveis pelo nosso nascimento físico, você não escolheu quando nascer, através de quem nasceria. Da mesma forma, nós não somos responsáveis pelo novo nascimento, porque é uma obra exclusiva de Deus. A linguagem do texto deixa uma coisa muito clara, que nós somos totalmente passivos, enquanto Deus é o agente responsável por essa obra em nós.
E talvez você se pergunte, mas por que precisamos de uma obra dessa natureza? Por que precisamos ser regenerados? Por que precisamos nascer de novo? E a resposta é por conta da pecaminosidade humana. Nós ouvimos sobre isso. A Escritura ensina claramente que o coração do homem sem Deus, distante do Senhor, é desesperadamente corrupto. Em seu estado natural, o pecador é totalmente incapaz de agradar a Deus, de compreender as coisas do Espírito. Sendo assim, pessoas que estão espiritualmente mortas e são completamente hostis à verdade de Deus, estas pessoas não podem aceitar o convite do Evangelho e produzir fé por si mesmos, a não ser que uma obra sobrenatural seja operada em si antes. E é exatamente, meus irmãos, o que acontece na regeneração. Acontece quando Deus cria vida no interior de um morto espiritual. Quando Deus realiza a maior dentre as cirurgias, Ele remove o coração de pedra, que representa a natureza hostil e rebelde contra Deus, e Ele põe no lugar um coração de carne, que é uma natureza capaz e desejosa de agradar a Deus. O Espírito Santo, que é o agente divino da regeneração, ele transforma o caráter, ele muda as disposições de uma pessoa, de forma a fazê-la uma nova criação, uma nova criatura. É uma mudança totalmente radical, de fora para dentro. E nessa mudança nós não temos cooperação, participação alguma. Foi por isso que o apóstolo Paulo louvou dizendo: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo nosso Salvador. É Deus, meus irmãos, quem por meio do Espírito cria vida em nosso interior. Para usar um termo da teologia, a regeneração, irmãos, é monergística. O que significa dizer, a regeneração é uma obra somente de Deus. É uma obra na qual nós não cooperamos, nós não temos participação nela. E enquanto algumas pessoas defendem, você precisa primeiro crer para depois você ser regenerado, nós cremos que se não formos alvos da obra transformadora do Espírito Santo, nós não chegaremos à fé. Primeiro ele precisa nos fazer novos, para depois nós chegarmos à fé em Cristo. Sem a obra renovadora do Espírito Santo, meus queridos, nós somos incapazes de responder ao Evangelho com fé. Somente quando somos vivificados no interior, quando nossa vontade é libertada do domínio do pecado, é que nós conseguimos e podemos chegar a Cristo para receber os seus benefícios pela fé. O que ensina a doutrina da graça irresistível? Primeiro, que o Espírito Santo atua para nos regenerar. Em segundo lugar, eu quero agora que você caminhe comigo até o capítulo 5 do Evangelho de João. João capítulo 5, versos 24 e 25. E aqui vamos aprender que a voz do Filho de Deus nos ergue dos mortos. A voz do Filho de Deus nos ergue dos mortos. Enquanto pregava aos judeus de seu tempo, Jesus declarou o seguinte, verso de número 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Na condição de pregador, Jesus ofereceu livremente o Evangelho sem fazer acepção de pessoas. E segundo ele, a oferta da salvação está disponível a todo o que crê em seu nome, a todo o que recebe a sua palavra. E estes, ele diz, que recebem o Evangelho com fé, têm a vida eterna e não entram em juízo. Dito de uma forma mais simples, Jesus está dizendo que os que o recebem pela fé não precisam esperar até o dia do juízo final para ter segurança eterna,
Porque já no presente, ele lhes dá garantia de segurança quando ele diz: se você crê no meu nome, você já passou da morte eterna para a vida eterna. Mas mais uma vez nós precisamos nos perguntar: como as pessoas ouvirão a sua palavra e chegarão à fé? Basta apenas força de vontade? Ou é necessário uma obra divina em nós para produzir a fé? É o que o verso seguinte responde, verso de número 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. No fim desta sessão, meus queridos, lá pelo verso 28 a 30, Jesus vai dizer que no fim dos tempos haverá o dia em que os mortos ressuscitarão, uns para o juízo eterno e outros para a vida eterna. Mas já aqui no verso 25 ele admite que a ressurreição dos mortos já começou a acontecer. Como assim? Os mortos espirituais já estão sendo ressuscitados espiritualmente para a vida espiritual. No texto anterior de João, a regeneração foi descrita como um novo nascimento, e neste texto ela é descrita como uma ressurreição. E isso faz todo sentido, porque como o apóstolo Paulo disse em Efésios 2:1, estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, em nossos pecados. E esta morte em pecados, irmãos, é um estado trágico e naturalmente irreversível. Pense, por exemplo, num cadáver. Um morto não pode levantar no caixão. Ele não ouve mais o choro dos seus familiares. Ele não sente mais o toque nem a afeição dos seus entes queridos. Ele está estático, imóvel, a vida o deixou e não há nada que ele possa fazer para reverter esse quadro. Essa é a imagem exata, queridos, de um morto espiritual, a mesma condição. Nós, naturalmente, sem Deus, estamos surdos para a sua voz. Estamos cegos para a luz da verdade. Nossa natureza é naturalmente indisposta, incapaz de crer nele. Só um milagre pode nos arrancar da tumba. E é exatamente o que acontece quando o Filho de Deus chama pecadores para si. Deus planta a vida no interior de um morto espiritual. Por meio de sua voz, Cristo desperta os seus eleitos do sono da morte e os faz capazes de ouvir e crer no Evangelho. Foi o que aconteceu com Lázaro, por exemplo. Você conhece bem essa história. Diz o texto que já fazia 3 dias que o homem estava enterrado no sepulcro. Suas irmãs já estavam, inclusive, desanimadas. O corpo já cheirava mal. Mas Jesus, que é a ressurreição e a vida, ele mandou que removessem a pedra do sepulcro. E com palavras simples, mas cheias de autoridade, ele disse: Lázaro, vem para fora. E miraculosamente, aquele morto voltou à vida. E ele atendeu ao chamado do Salvador. Você sabia que Jesus é tão poderoso que se ele tivesse dito apenas vem para fora, todos os mortos daquele sepulcro teriam saído. Este é o poder da voz do Filho de Deus. Mas se lembre também do capítulo 37 de Ezequiel. O profeta foi levado por Deus a um vale de ossos secos que representava a nação de Israel. E ele recebeu uma ordem aparentemente irracional. Ele diz: profetiza estes ossos. E o profeta o fez. Ele disse: assim diz o Senhor. E miraculosamente os ossos responderam, unindo-se uns aos outros. E o esqueleto foi montado. Foram adicionadas pele, carne, músculo. E Deus fez soprar o espírito de vida sobre eles. E aqueles ossos voltaram à vida. Meus queridos, da mesma forma, é preciso que Deus traga vida à alma do pecador morto, para que então ele possa crer.
O homem é completamente passivo, ele é estático até o momento em que o Espírito de Deus, por meio da poderosa voz de Cristo, traz vida no nosso interior. Remove a natureza pecaminosa. Põe no lugar uma nova natureza. E assim nos dá a graça e a capacidade de chegarmos a Ele com fé. É somente através da voz do Salvador, irmãos, sobre quem ouvimos na semana passada, que conhece cada uma das suas ovelhas, que chama cada uma delas, é que os pecadores passam da morte para a vida. Lembre-se, primeiro, o pecador precisa ser levantado do sepulcro, para depois ele chegar à fé. Primeiro, o morto precisa reviver, para então clamar ao Senhor por salvação. O que nos ensina a doutrina da graça irresistível? Primeiro, que o Espírito Santo atua para nos regenerar. Em segundo, que a voz do Filho de Deus nos ergue dos mortos. E em terceiro e último lugar, eu quero agora que você volte para o capítulo 6 de João, o verso 37. João 6, 37. Ao descrever a obra que veio realizar, Jesus disse o seguinte no verso de número 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Como temos insistido, irmãos, embora o Evangelho seja sim oferecido a todas as pessoas sem distinção alguma, nem todos vão a Cristo em busca de salvação. Mas afinal, quem vai? O texto diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus explicou que todos os eleitos de Deus, que são identificados aqui dessa forma, serão atraídos para crer nele. Mas o verso 44 esclarece ainda mais essa verdade. Bota os seus olhos mais uma vez para o texto que lemos no início da nossa exposição. João 6,44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. O verbo trouxer aqui, irmãos, em algumas traduções, atrair, ele tem um significado muito forte. Segundo alguns dicionários do grego do Novo Testamento, o termo pode ser entendido como atrair, arrastar a força de fato. Nas páginas do Novo Testamento, esse mesmo termo é usado para descrever pessoas sendo arrastadas. Como, por exemplo, quando Paulo foi arrastado para a praça principal em Filipos, em Atos 16, 19. Ou quando ele foi arrastado para fora do templo, em Atos 21, 30. No próprio Evangelho de João, esse termo é usado para descrever o esforço que os discípulos fizeram na pesca maravilhosa. Você conhece esse texto? É o mesmo verbo usado para descrever o esforço que eles fizeram para arrastar as redes cheias de peixes. E quando ela é usada aqui em João 6,44, ela descreve a necessidade do pecador não só ser convidado à cruz, mas arrastado até a cruz. Uma vez que o pecador não regenerado, ele é tão depravado, queridos. Ele é tão rebelde contra Deus, que sem ser transformado pelo Espírito, ele nunca virá a Cristo. É por isso que Deus nos traz para si. Ele envia uma atração tão eficaz, tão poderosa, que não pode ser resistida por ninguém. E através do poder do Espírito, ele transforma o coração dos eleitos e lhes dá a capacidade para ir a Cristo em busca de salvação. A vontade humana não barra a vontade de Deus em salvar seu povo. Ele não aceita um não como resposta. Ele vence a resistência, a hostilidade do coração humano. Ele dá uma nova natureza ao pecador para que este possa desejar a Cristo e crer nele para a salvação. É por isso, queridos, que nenhum dos eleitos do Pai deixará de ser salvo, porque Ele mesmo há de trazê-los para si. Deus vai trazê-los para si, mesmo que Ele tenha que mudá-lo por completo,
mas ele vai trazê-lo para si. A fé não é, meus irmãos, ouçam bem, fruto do esforço. A fé não é um resultado da disposição dos homens, mas a fé é um dom, uma dádiva da graça de Deus. E por meio do agir poderoso e soberano do Espírito, Deus aplica ao seu povo todos os benefícios, todas as bênçãos que foram conquistadas por Cristo na cruz do Calvário. E essa é também não só uma verdade do Evangelho de João, mas ela está espalhada nas páginas do Novo Testamento. Vocês não precisam abrir, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, dos versos 22 a 24, ele disse: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Embora muitos judeus e gregos considerassem o evangelho tanto uma loucura como um escândalo, alguns entre eles, que são descritos aqui como chamados. Que chamados são esses, irmãos? São aqueles que foram chamados eficazmente para a salvação. São aqueles que creram em Jesus Cristo e responderam positivamente a Ele como poder e sabedoria de Deus. Aos Romanos, o mesmo Paulo escreveu no capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E note, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Os chamados nesta passagem também são aqueles a quem Deus predestinou para a salvação e a quem justificou pela fé em Jesus Cristo. Escrevendo aos Coríntios, também, Paulo abriu sua carta dizendo: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmão, chamado nessa passagem não significa simplesmente pessoas que ouviram o convite do Evangelho, mas sim pessoas que foram de fato trazidas à comunhão com Jesus Cristo, ou seja, que foram chamadas pela graça soberana e irresistível de Deus. E por fim, no Apocalipse, no capítulo 17, descrevendo a vitória do Cordeiro sobre os seus inimigos, o apóstolo João disse: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Em resumo, meus irmãos, o Novo Testamento ensina que há sim um chamado eficaz, um chamado irresistível da parte de Deus, que regenera os pecadores e os capacita a crer nele para a salvação. Como nós podemos aplicar o que acabamos de ouvir às nossas vidas? Primeiro eu quero derrubar uma objeção comum que é levantada quanto a este ensino. As pessoas perguntam: mas este ensino não coloca na mão dos incrédulos uma desculpa perfeita por não terem crido? Eles não podem assim culpar a Deus por não terem sido chamados por eles. Ora, se Deus não me enviou sua graça, a culpa é de Deus, não minha. É o que muitos vão alegar. E a resposta é não, meus irmãos. Porque a Bíblia ensina claramente que a recusa ao Evangelho é culpa somente dos homens e nunca de Deus. Aqueles que rejeitam o convite do Evangelho só podem culpar a si mesmos. Jesus disse aos judeus incrédulos em Jerusalém: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. O apóstolo Paulo, pregando em Antioquia também, ele disse aos judeus que o ofendiam por pregar o Evangelho: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais,
e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que aí nos volvemos para os gentios. A Bíblia nunca vai dizer, irmãos, que alguém rejeita o Evangelho ou não crê em Jesus, porque Deus não o chamou eficazmente. Mas essa rejeição é sempre atribuída ao pecador. Um autor, sobre a questão, ele cita o seguinte: a causa ou a culpa da descrença, assim como outros pecados, não está em Deus, mas no homem. Note, ao passo que a fé em Jesus Cristo e a salvação dele são dons de Deus. A verdade, como temos visto, Deus não tem obrigação, queridos, de salvar ninguém. Ele não tem obrigação de conceder seus dons a ninguém. Quando ele o faz por livre e soberana graça. E os que se recusam a crer não podem voltar-se para Deus e dizer: é tua responsabilidade, porque tu me negaste os teus dons, tu me negaste a tua graça. Só os que rejeitam só podem culpar e responsabilizar a si mesmos diante de Deus. Mas e se nós, queridos, desejamos experimentar ou vermos pessoas sendo chamadas por Deus para a salvação? O que nós podemos fazer? Precisamos ouvir e pregar o Evangelho. Ouvir e pregar o Evangelho. Sobre o poder da palavra de Deus, o apóstolo Pedro disse: pois fostes regenerados não de semente perecível, corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que é viva e permanente. E sobre a pregação, Paulo disse: e a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos em tempos onde a pregação da palavra de Deus é minimizada. As pessoas descartam, as pessoas a negociam. Mas a teologia das Escrituras, ela é clara ao ensinar que quando o Evangelho é fielmente pregado no púlpito cristão, é Jesus Cristo que está falando no nosso meio. Quando a Escritura é fielmente exposta, o pregador é voz de Deus para o seu povo. O poder da pregação não está no ministro externo da palavra, mas no ministro interno, que é o Espírito Santo, que é o único capaz de alcançar e transformar corações, de abri-los para receber o Evangelho e de gerar fé nesses mesmos corações. Esse mesmo Espírito Santo, queridos, torna a pregação um veículo poderoso para transformar e trazer um pecador à salvação. E sempre que o Evangelho é proclamado no dia do Senhor, semana após semana, com fidelidade e temor, a voz do Cristo e o poder do Espírito que ressuscita os mortos está atuando. É por isso, meus irmãos, que esse é o principal quesito quando procuramos uma igreja. Nós vemos muitas pessoas procurando igrejas por conta de sua estrutura, por conta de programações para todas as faixas etárias, e não há nada de errado nessas coisas. Mas elas não são a principal marca das igrejas sérias e saudáveis, e sim a fiel pregação e exposição da palavra de Deus. Há igrejas com enormes estruturas, com programações e tudo que pode ser oferecido, mas o púlpito é infiel, Cristo não fala, e nessa igreja não há salvação, queridos. Porque somente quando o Evangelho é fielmente pregado, que há salvação, regeneração no meio do povo de Deus. Essa é a importância, meus queridos, de nos colocarmos diante de ministérios fiéis da palavra. De colocarmos a nós e as nossas famílias debaixo de ministérios fiéis, onde a palavra de Deus, onde o Evangelho de Cristo é fielmente anunciado, sem reservas, sem restrições, sem recortes, fielmente anunciado. Por isso, louve a Deus, se é o seu caso, se você e sua família são membros de uma igreja onde Cristo fala. Mas não só isso. Você também pode ser, meu querido, um instrumento de Deus para trazer pecadores à comunhão com Jesus. Você quer ver seus filhos se rendendo a Cristo? Você pode ser um veículo do Espírito à medida que você ensina a Escritura, que você prega o Evangelho. Deus pode usá-lo.
com a sua simplicidade, para alcançar e chamar eficazmente o seu filho. Você quer ver parentes, amigos, colegas de trabalho se rendendo ao Salvador? Claro que você pode convidá-los para vir ouvir o sermão aqui no domingo. Mas Deus também pode usar você para ser um instrumento para salvar, para chamar, para atrair pecadores à salvação e aos pés de Cristo. E por fim, queridos, eu quero convidá-lo a louvar a Deus por tê-lo atraído a Ele. Você já se perguntou hoje, onde você estaria se não fosse essa graça? Onde você estaria hoje se não fosse a graça salvadora e irresistível de Deus? E eu respondo por você. Nós estaríamos, todos nós aqui, sem exceção, fugindo de Deus e o evitando a todo custo. Nós ainda estaríamos escravizados e iludidos em nossos pecados. Nós nos esconderíamos da luz da verdade. E não importa quantas vezes o Evangelho nos fosse apresentado, a minha e a sua resposta seria não, não e não. Mas Deus, queridos, e louvado seja Deus por isso, Deus não aceita um não da nossa parte. A vontade soberana de Deus prevalece sobre a nossa vontade. E uma vez que nunca poderíamos nos converter e crer por conta própria, Ele soprou a vida no nosso interior. Todos os verdadeiros cristãos aqui, sem exceção, podem confirmar que viviam suas vidas em pecado. Que viviam sem se importar com essa história de evangelho, de salvação, de igreja. Mas um dia, tudo mudou. Tudo mudou. O evangelho que tanto evitamos, de repente ele soou com uma melodia aos nossos ouvidos. O Cristo que desprezamos pareceu irresistivelmente atraente e belo aos nossos olhos. E não vimos outra opção a não ser nos entregarmos de corpo e alma, nos entregarmos de coração e nos lançarmos com fé aos braços do Salvador. E eu quero dizer aqui hoje, se você pensou assim, não foi você, querido, que abriu seu coração para receber Jesus. Não foi você que simplesmente o aceitou no coração. Foi o Espírito Santo quem abriu seu coração antes e o fez capaz e disposto de recebê-lo como Salvador e amá-lo para sempre. Foi exatamente isso que Agostinho de Hipona experimentou e descreveu poeticamente em suas confissões. Quero que você preste atenção no que ele disse. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Mas tu me chamaste, clamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, e em quem apoiar-se é estar seguro. E agora, Senhor, só amo a Ti, só sigo a Ti, só busco a Ti e só ardo por Ti. Isso, queridos, foi também o que aconteceu conosco se somos verdadeiros cristãos. Fomos alcançados pela graça irresistível e salvadora de Deus. Ele venceu a resistência do nosso coração. Ele passou por cima da hostilidade do nosso ser. Ele nos amou enquanto ainda não o amávamos. E por pura e livre graça, sem nenhuma razão para fazê-lo, Ele nos refez para que pudéssemos amá-lo e viver em comunhão com Ele. Louvado seja Deus por seu evangelho. E é exatamente o que talvez você que me ouve pode estar acontecendo com você agora. Talvez você sinta a sua resistência a Cristo cair. Você percebe o seu interesse no Evangelho crescendo. Talvez o Espírito de Deus já esteja operando no seu coração. E eu quero lhe dizer uma coisa. Por mais que tente fugir, o cão de caça dos céus, que é uma expressão usada por um pastor inglês, o cão de caça dos céus vai persegui-lo
até o momento em que você se render, entregar-se completamente a Ele. Você não vai ganhar essa queda de braço. Se o Senhor o está chamando, se lance aos braços de Cristo e se renda à graça poderosa e irresistível de Deus.